palavra diz, em Juízes capítulo 4, versículo 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Eu gostaria que você lesse o versículo 8, que diz, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. As pessoas geralmente dizem, a Bíblia é a lei de Deus. O que seria uma lei? A lei, ela está no campo do dever ser. E eu vou explicar para você. O dever ser é quando você determina como as pessoas devem se comportar. E a palavra de Deus, ela funciona como uma lei que determina como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, modifica, molda o nosso comportamento. A lei é o dever ser, é como as pessoas devem agir a partir da leitura da palavra de Deus. Mas a Bíblia não funciona apenas como lei, porque a Bíblia também fala do que é, do ser. É por isso que você vai encontrar narrativas, é por isso que você vai encontrar alguns momentos que pessoas sofreram, pessoas padeceram, pessoas se comportaram contrário à vontade de Deus. Porque a Bíblia descreve como a humanidade se comporta, como naquela época as pessoas agiam. Ela faz uma leitura do ser, do existir, daquilo que no momento ocorre. A palavra não são dispositivos apenas dizendo como as pessoas devem se comportar, mas a palavra possui narrativa de como as pessoas se comportavam. É por isso que algumas pessoas que não entendem acerca da palavra de Deus, elas começam a criticar o porquê naquela época as mulheres eram tão submissas, como se a palavra de Deus estivesse colocando um dispositivo dizendo que as mulheres deveriam ser oprimidas. Não. A palavra está descrevendo o ser, descrevendo a existência, descrevendo que naquela época as mulheres eram oprimidas. Não que fosse a vontade de Deus. É claro que nós vamos encontrar na palavra dispositivos de como as pessoas devem se comportar. E no Senhor Jesus Cristo, principalmente, é bem claro como os homens devem se comportar em relação às mulheres e como as mulheres devem ser tratadas de uma forma igualitária, de uma forma com muito respeito. Agora, é claro que isso não tira das passagens bíblicas momentos que você olha e diz, estas mulheres eram oprimidas, elas sofriam, porque a Bíblia está descrevendo o ser, como as pessoas se comportavam. Então entenda, a palavra de Deus, ela funciona como lei, em alguns momentos dizendo como nós devemos agir. Mas a palavra de Deus também funciona como uma narrativa, descrevendo o que acontecia naquela época. E nisto nós encontramos uma mulher chamada Débora, que ela tem um comportamento diferente de outras mulheres. Nós encontramos Débora, que é um ponto fora da curva, porque parece que ela não está alinhada com outras mulheres nas narrativas bíblicas. Ela é uma mulher empoderada, ela é uma mulher líder, ela é uma juíza, alguém que tem domínio sobre um determinado povo. O que nós encontramos nas passagens bíblicas, geralmente são mulheres que elas funcionam melhor na sociedade através do corpo. Entenda você que o corpo ele é importante. Mas algumas mulheres, elas eram prisioneiras se o corpo era bonito,
se o corpo biologicamente podia gerar filhos, se isso fosse um obstáculo, se a mulher não possuísse beleza, ou se não pudesse gerar filhos, logo ela seria desprezada, seria oprimida. Você vai encontrar, por exemplo, narrativas como de Lia. A palavra fala que Jacó amava Raquel, mas não amava Lia, porque Lia era descrita como uma mulher de baixo olho, uma mulher não muito formosa. E ela sofria muito, porque Jacó, primeiro que casou com ela, devido a um engano do pai de Lia, um engano do sogro. E era nítido o desprezo de Jacó para com Lia. Mas a palavra fala que o Senhor Deus se compadeceu do sofrimento de Lia, por isso ele fez Lia se tornar uma mulher fecunda, ou seja, ele compensou o que Lia não era bela fisicamente, mas ele compensou para que ela não fosse uma mulher tão desprezada socialmente, logo ela gerou vários filhos. Mas enquanto Rebeca, que era uma mulher, ou melhor, Raquel, que era uma mulher bonita, mas ela já não tinha um funcionamento biológico de gerar filhos. Com isso também ela sofria preconceitos, ela era desprezada. E a palavra fala que ela clamou, que ela chorou. Inclusive tem aquela canção, porque é de um texto onde ela faz a oração dizendo: dai-me filhos se não morro. Era o clamor de Raquel, porque ela era uma mulher que socialmente não seria bem aceita pelo fato de que a sua madre não era fecunda, não era fértil. A sua madre não gerava filhos. Perceba que a mulher, o seu valor estava muito ligado ao corpo. Ou a mulher seria bela, ou a mulher gerava filhos, ou então a mulher seria desprezada se não tivesse nenhuma dessas qualidades. Duas qualidades eram suficientes para a mulher: gerar filhos ou então ser bela. Mas isso não foge muito da nossa sociedade. Se você apresentasse com uma foto, se você até mesmo tentasse embelezar, geralmente os homens vão te elogiar não pelas tuas qualidades internas, não pelo teu caráter. Dificilmente alguém que coloca uma foto bela em um Facebook, em uma mídia social, logo vai receber um elogio dizendo: você é inteligente, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa de bom caráter. Logo vem os desavisados da vida e coloca: você é linda. Porque na sociedade machista, na sociedade que nós vivemos, a mulher também, ela funciona muito com o corpo dela. E logo a qualidade que mais as pessoas procuram na mulher, infelizmente ainda, é esse tal do corpo. Se ela é bela, porque se ela é bela, logo talvez algumas portas venham se abrir. Ou então algumas portas podem se fechar, porque até as mulheres belas podem sofrer perseguições, socialmente falando. Porque a mulher ainda é escravizada, infelizmente, socialmente, por esse olhar. E biblicamente nós podemos ver na narrativa que Esther, ela conseguiu proezas, se tornou uma rainha. Mas Esther era bela. Ela passou em um concurso de beleza. É como se a mulher, para ganhar espaço na sociedade, ela precisasse mostrar o corpo. Ela precisasse chamar a atenção masculina, dizendo: olha como eu sou bela, olha como funciona o meu corpo, olha como eu estou. Então Esther, é claro que Deus a concedeu a realeza, mas ao mesmo tempo é claro que Esther tinha uma beleza. E essa beleza a tornou uma rainha. Nós encontramos na narrativa bíblica, por exemplo, Herodias, que para ela matar João, ela precisava conquistar Herodes com o corpo. Mas não o corpo dela, porque o corpo dela já não chamava mais a atenção de Herodes.
ela precisou do corpo da filha. Uma adolescente que embelezou os olhos de Herodes. E Herodes disse: eu te dou a metade do meu reino. Eu gostei do teu corpo. Praticamente ele disse isso. E nós encontramos nas narrativas bíblicas, por exemplo, Tamar, que ela era uma mulher que estava escanteada, estava desprezada. E entenda você o seguinte, que em determinado momento, a palavra fala que ela pensou: eu não posso ficar nessa situação, eu não posso continuar desse jeito, eu não posso, de forma alguma, ter a minha vida suprimida, ter a minha vida retirada completamente e viver para sempre em um limbo social. Eu preciso conquistar, eu preciso avançar. Mas como que eu faço? Eu uso a minha inteligência. A mulher poderia usar a inteligência, a mulher poderia usar as suas qualidades, a mulher poderia usar o seu diálogo, a mulher poderia usar até mesmo o convencimento social, as leis, o direito. A mulher poderia colocar uma carteira e dizer: ei, olha aqui, eu sou uma autoridade. Não, Tamar não tinha condições de se mostrar alguém que pudesse sair daquele limbo social. Como que ela poderia sair daquele escanteio? Porque o seu primeiro marido tinha morrido. O outro não queria compromisso com ela. E logo seu sogro disse: esta mulher é viúva negra, porque 2 já morreram. O primeiro marido, o segundo marido, que era o meu filho, que eu dei a ela, mas por ele não agradar aos olhos do Senhor, Deus o matou. E agora aquela mulher era tida como viúva negra, estava no escanteio. Ela não poderia fazer nada na vida. Ela queria gerar um filho para ser alguém socialmente falando. E a palavra diz que ela utilizou o corpo. Ela fingiu-se de prostituta para enganar Judá, o seu sogro. Ela conquistou através do corpo. E biblicamente nós podemos encontrar várias mulheres que conquistaram alguma coisa através do corpo. Não que o corpo não seja importante, não que o corpo tem que ser algo desprezível, mas sabemos nós que em uma avaliação de quem é a pessoa, o corpo não é tudo. E naquela época, infelizmente, o corpo era quase tudo. Hoje, nós podemos ver mulheres guerreiras que têm conquistado espaços socialmente, não pelo requisito primordial corpo. Elas conquistam espaços pela inteligência, pelo caráter, pela valentia. Elas conquistam espaços até mesmo de liderança, porque elas têm potencial. Não é porque elas são belas ou porque elas são feias. Até porque se nós vivemos em uma sociedade machista, onde as pessoas são julgadas pelos seus atributos corporais, infelizmente algumas não nasceram geneticamente favoráveis. Lia, por exemplo, não nasceu geneticamente favorável. A palavra fala que ela era como uma mulher de olhos baixos. Isso significa uma mulher que tem um rosto que não é formoso. Um rosto que não agradava. Mas perceba que socialmente ainda existe essa história de querer conduzir as mulheres para a valorização exagerada do corpo, da sensualidade. Como se a mulher só tivesse o preenchimento de uma vida feliz
se tiver algo a mostrar, se expor algo para chamar a atenção de marmanjos. Infelizmente, quantas adolescentes estão agora tentando chamar a atenção de alguém, e existe homens que estão ali desejosos, não pelo caráter da mulher, é como se escravizasse a mulher aquilo. As músicas seculares desprezam a qualidade da mulher, elas exaltam o corporal, elas exaltam aquilo que vai chamar a atenção do homem, porque é como se a mulher fosse socialmente valorizada se tivesse um corpo belo, um corpo maravilhoso, um corpo que atraísse a atenção dos marmanjos. Mas isso é contrário àquilo que o Senhor Jesus nos falou. É por isso que a palavra fala muito acerca da sensualidade, porque o que era a sensualidade? É utilizar o corpo como instrumento de convencimento. O que é a sensualidade? É você querer abrir portas através do teu corpo, e biblicamente isso é contrário àquilo que Deus ensina, porque o teu corpo é do Espírito Santo. Meu irmão, as portas serão abertas na tua vida através do teu caráter. O teu corpo não é chave, o teu corpo não é de forma alguma uma arma. Até porque se alguém utiliza o corpo como arma, como instrumento, se torna escravo, se torna alguém preso ao olhar do outro. Se você acredita que este homem a qual você vai casar, ele só te ama pelo teu corpo, um dia ele vai te desprezar. Se este homem que está do teu lado não valoriza a tua inteligência, não valoriza a tua amizade, a tua conversa, não valoriza a tua forma de ser, a tua personalidade, se você quer manter este homem através do teu corpo, eu sinto muito em te alertar que uma hora este homem vai procurar outro corpo que agrade a ele. E quantas mulheres estão agora querendo ganhar espaço, até mesmo sentimental, espaços sentimentais, através do corpo, e existe toda uma enxurrada de marketing para tentar dizer o seguinte: ei, se você não manter-se jovem, se você não manter-se com um corpo padrão, as pessoas não vão te querer, os homens não vão te olhar, e você se torna alguém que tem problema até com a comida, porque o prazer da vida, que é a comida, você olha e diz: não, eu não posso comer porque eu vou engordar, eu vou sair do padrão do olhar do homem, do masculino, e logo você se torna alguém escravizada, infeliz, porque está colocando o teu corpo para ser avaliado, se é bom, se é ruim. Meu irmão, teu corpo não deve ser avaliado por ninguém. O teu corpo é único, exclusivamente sendo avaliado por você mesmo. É você se olhar e dizer: eu gosto de mim. Olhe para o espelho. Essa história de você arrumar-se para tentar chamar a atenção de outros, isso faz com que você se sinta, em alguns momentos da tua vida, com baixa autoestima, uma pessoa horrível. E tudo isso porque alguém uma hora olhou para você não com um olhar desejoso, não com um olhar de atenção. Quantas mulheres bíblicas sofriam porque dependiam disso? Se eu não gerar filhos, eu vou morrer. E Raquel chorava, dizia: dai-me filhos, se não morro, para Jacó. É como se ela não tivesse filhos, a vida dela acabou.
Hoje as mulheres também agem dessa forma. Se eu não chamar a atenção deste homem ou do masculino, eu vou morrer. Não vai morrer. Porque um dia, quem sabe, você encontre um homem que compreenda e te valorize, não primariamente pelo teu corpo, mas por quem você é. Sara sofria porque não podia gerar filhos. Abraão ficava olhando talvez outras mulheres, porque Abraão não era fácil. Abraão foi um grande homem, um homem de fé, e Sara colocou ali uma verde para colher uma madura. Disse a Abraão: já que eu não posso te dar filhos, tem a minha empregada. Era um teste, porque mulher testa homem. E Abraão, talvez ele fosse autista, né? Porque o autista ele é meio que concreto. Porque quando a mulher fala, vai, nós homens fazemos uma leitura não apenas da palavra, gramaticalmente. Nós lemos o contexto do rosto. E talvez Sara tivesse dito, vai, fica com Agar. Abraão não contou conversa. Isso trouxe sofrimento para a mulher dele, porque diz a palavra que Agar zombava de Sara. Você vai perceber Ana também sendo zombada, escarnecida. Essas mulheres sofriam, porque elas dependiam daquilo que o corpo podia fazer, daquilo que o corpo podia gerar. Ou elas eram belas ao ponto de chamar a atenção de alguém, como por exemplo a adolescente que chamou a atenção de Herodes. Ou então elas tinham que gerar filhos, mas não podiam, de forma alguma, serem mulheres sem beleza e ainda serem mulheres estéreis. Meus irmãos, hoje, o cristianismo modificou isso. Porque a mulher não precisa se escravizar nesse conceito. Sou bela ou não sou bela? Posso gerar filhos ou não posso gerar filhos? A mulher, ela tem que ser exaltada em outras qualidades. Você tem valor não simplesmente pelo teu corpo. Você tem valor por outras coisas. E aqui está a palavra dizendo que Débora tinha valor. E as pessoas o respeitavam. Tanto é que Baraque disse, eu não irei se você não for. Ela se tornou juíza, líder daquela nação. Eu não irei se você não for. Débora, a palavra não fala que ela era bela ou se ela gerava filhos. Provavelmente Débora não tinha beleza e provavelmente Débora não tinha filhos. Isso é algo espantoso, porque biblicamente, na narrativa daquele contexto, uma mulher que não era bela e que não gerava filhos, era escanteada. Mas Débora, ela foi um ponto fora da curva, porque não sendo bela e não gerando filhos, ainda foi uma mulher exaltada socialmente, porque ela era profetisa, ela era juíza, ela era uma mulher que se impunha, ela era uma mulher empoderada, ela era uma mulher que dizia, o homem não pode colocar-me limites. Ela era uma mulher que não dependia do olhar masculino. Ela era uma mulher que tinha autonomia. Ela era uma mulher que os outros vinham pedir conselhos para ela. Mas ela não estava sendo subjugada pelo olhar do outro, pela aprovação do outro.
ela não estava sendo subjugada pelo que as pessoas iam falar ou iriam deixar de falar, porque Sara estava preocupada com o que as pessoas iriam falar. Ana estava preocupada com o que as pessoas diziam, por isso que Ana chorava, queria um filho, porque senão Penina ia ficar zombando dela. Ou seja, biblicamente a maioria das mulheres dependiam da aprovação do olhar social, mas Débora não. Essa mulher, ela é muito especial por causa disso. Tanto é que nos dias de hoje, ainda existem igrejas que proíbem o pastorado feminino. Mas eles se deparam com esse texto de Débora. Nós temos uma dívida histórica. A igreja, principalmente na época medieval, tinha medo da mulher. Pode perceber que biblicamente, na época do Senhor Jesus Cristo, as mulheres não traziam espanto para Jesus. A palavra fala em Lucas que as mulheres assistiam Jesus com os seus bens, elas financiavam o ministério do Senhor Jesus. Maria Madalena chorava aos pés dele. Paulo se acompanhava com várias mulheres no ministério, elogiava essas mulheres. Ou seja, a igreja primitiva tinha mulheres, não que ele era casado com essas mulheres de forma alguma, não que ele tinha relacionamento amoroso com essas mulheres, não. Mas a igreja não tinha medo de mulher. Na época medieval, a mulher era o diabo, por causa do corpo. É por isso que muitos homens iam para o monastério, para se afastar das tentações carnais que era o corpo da mulher. E até hoje, parece que tem pessoas que têm medo da mulher. Um exemplo disso é que se eu dançar aqui no púlpito e de alguma maneira subir um pouco a minha barriguinha, normal, e foi um acidente, subiu um pouco, mostrou a barriga do bispo aqui. Mas vai uma mulher dançar aqui, de repente sobe e mostra a barriga. As próprias mulheres daí vão dizer, isso é o Satanás. Sabe? Porque parece que nós temos medo da mulher. Porque a sociedade ainda quer escravizar a mulher através disso. E aquelas que não possuem uma beleza, parece que elas são escanteadas. É claro que hoje se tem outros valores a serem colocados na mesa, porém é muito sacrifício ainda. O desprezo socialmente para com a mulher ainda é muito sacrifício. As pessoas não acreditam, por exemplo, no feminicídio, mas ele é tão real. A mulher morre por ser mulher. É um exemplo. O homem trai. Aí a mulher vai chorando com a mãe, aí a mãe diz, minha filha, isso é normal. É que o homem, ele tem necessidades. A mulher trai. Provavelmente essa mulher vai ser violentada. Essa mulher vai sofrer agressões, ou então pode correr o risco de ser morta. Porque não se aceita a traição de uma mulher. Ela morre por ser mulher. Porque a mulher não pode. Entende? Porque o homem pode. Não estou defendendo traição, porque é feio dos dois lados. Mas eu quero dizer o seguinte. Da forma como o homem não sofre socialmente por trair, da mesma forma a mulher não deve sofrer socialmente por trair. O que eu quero dizer é que a mulher tem as mesmas condições do homem. E que ela deve ser respeitada nisso. Então não tem que haver essa história de que a mulher, ela é um terror. E que muitas vezes as próprias mulheres colocam outras mulheres nessa condição. Um exemplo, ela foi estuprada porque tinha uma roupa curta. Mas também ela se insinuava, olha, eu já conversei com pessoas sobre isso. Eu já me deparei em rodas acadêmicas, a qual um caso de uma adolescente sendo abusada sexualmente, e
E pessoas de cunho acadêmico dizendo o seguinte: olha, mas nós devemos olhar para a saliência dessas adolescentes no interior. Eu digo, não tem nada a ver. A adolescente é uma vítima, uma criança é uma vítima. Não, mas elas estão se insinuando para esses homens mais velhos que devem pagar. Mas a mulher, ela pode andar, me desculpe a sinceridade aqui, mas a mulher, ela pode andar nua na rua, que nenhum homem tem o direito de abusá-la ou de estuprá-la. Isso não me permite tocar no corpo de alguém. Ah, mas ela se insinuou. Veja como ela se comporta, não importa como ela ande na rua. Eu não tenho esse direito, e nenhum homem tem esse direito. Mas outras mulheres até julgam e dizem: ah, não, mas ela fica se insinuando, é por isso que esses homens a atacam. Não. As próprias mulheres devem ter esse olhar de que vocês não devem ser desrespeitadas. E nós temos aqui uma mulher que fazia diferente, que agia diferente. Nós temos aqui uma mulher que ela não ficava subjugada ao olhar masculino. Ela não ficava subjugada à aprovação masculina. Você tem filho? Amém. Não tem filho? Amém. Você é casada? Amém. Não é casada? Amém. Mas isso não te torna uma mulher incompleta. Sara não tinha filho e ela era uma mulher incompleta. Algumas mulheres de antigamente não casavam e eram mulheres incompletas. O que nós queremos dizer a partir de uma leitura do Senhor Jesus Cristo é: não importa se você é casada ou não é casada, se namora ou não namora, se você tem filhos ou não tem filhos, isso não vai valer para medir o teu valor. Porque o teu valor excede muito mais do que isso. Você era uma mulher virtuosa. Aliás, todas as mulheres devem ser vistas como mulheres especiais. Não importa qual é o histórico, não importa de forma alguma como esta mulher se comporta. Porque o Senhor Jesus poderia olhar para Maria Madalena, que se comportava de uma forma social desprezível. Ele poderia, junto com aqueles homens, apedrejá-la, mas ele olhou com uma visão de ternura e a perdoou, valorizou o que tinha no interior daquela mulher. E é isso que nós devemos fazer, entender que Déboras, elas são pontos fora da curva, até nos dias de hoje. Elas não precisam do olhar masculino, elas se tornam líderes, elas se tornam mulheres empoderadas, mulheres que conseguem vencer na vida, mulheres que se tornam respeitadas, mulheres que se tornam indispensáveis. Porque Baraque disse: se você não for comigo, eu não irei. E ela era corajosa. Entende? Não importa se Débora tinha um corpo bonito, não importa se Débora tinha filhos, não importa. E você não anda segundo o padrão deste mundo, segundo a exigência deste mundo, que te faz se escravizar na valorização exagerada do corpo. Seja como Débora, uma mulher autônoma, uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher que não era questão de corpo, era questão de caráter. Uma mulher que
olhava para dentro de si e tinha autoestima elevada. Uma mulher que se autogovernava. Uma mulher livre. Uma mulher, como nós falamos nos dias de hoje, que é empoderada. Ela não era escravizada pelo olhar do outro. Tanto é que eram os outros que procuravam ela. Eu desejo que você seja esse tipo de mulher, porque é uma mulher que não é escrava, principalmente do olhar do outro e nem do desejo do outro. É uma mulher que constrói a sua história. Não depende do outro para construir. Faz acontecer.